professora Daniele Antonello, mais uma semana aqui com vocês. Sejam bem-vindos à nossa semana de revisão. Nós vamos revisar algumas aulas das semanas anteriores. Vamos começar falando de polígonos e construções geométricas. Então, vamos relembrar construção de ângulo, bissetriz e mediatriz. Então, começamos relembrando o que é ângulo mesmo. É qualquer região do plano delimitada por duas semirretas de mesma origem. A unidade de medida usual é o grau, que corresponde a uma fração de 1/360 de uma volta completa e é representada pelo símbolo grau, que é essa bolinha. Para trabalharmos com ângulos, destacamos dois instrumentos: o transferidor, que é utilizado para medir e construir ângulos, e o compasso, usado para traçar circunferências e arcos. Com ele, podemos fazer importantes construções geométricas. Aprofundamos os nossos conhecimentos sobre lugares geométricos muito importantes, como a bissetriz e a mediatriz. Lembramos que a bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice desse ângulo e que o divide em dois outros ângulos congruentes. A bissetriz tem a propriedade de ser o lugar geométrico dos pontos equidistantes de duas semirretas com origem comum. Na figura ao lado, a semirreta OP é a bissetriz do ângulo AOB, pois AOP é congruente a BOP. Veja também que o ponto P está equidistante dos lados do ângulo, isto é, PP1 é igual a PP2. Vimos também que a mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio de um segmento de reta e é perpendicular a ele. De acordo com a figura, temos AM igual a MB, pois M é o ponto médio do segmento AB, e que a medida do ângulo AMC é igual à medida do ângulo BMC, que é igual a 90 graus, pois a reta MC é perpendicular ao segmento AB. Na figura, temos que um ponto C está na mediatriz C e somente C, AC, for igual a BC. Vamos agora falar dos polígonos. Vamos relembrar a definição de polígono? Polígono é toda figura geométrica plana, fechada, formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam, todos pertencentes ao mesmo plano. Os elementos de um polígono são lados, vértices, ângulos internos e externos e diagonais. Os polígonos que estudamos são os polígonos convexos, nos quais todos os ângulos internos têm medidas menores que 180 graus. Os polígonos são classificados pelo número de lados. Alguns recebem denominação tendo como base o número de lados mais o radical grego gono, que significa ângulo ou canto. Polígonos de 3 e 4 lados não seguem essa nomenclatura. Veja a lista com a denominação de alguns polígonos. Então, 3 lados, triângulo, 4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono ou hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, um octógono, 9 lados, um eneágono, 10 lados, decágono, 11 lados, um decágono, 12 lados, dodecágono, 15 lados, 15 lados, pentadecágono e 20 lados, um icoságono. Atenção! Para um polígono ser regular, ele tem que ter lados e ângulos congruentes. Se um triângulo tem todos os lados congruentes e todos os ângulos congruentes, dizemos que ele é um triângulo equilátero. Se um quadrilátero tem apenas os lados congruentes, ele é um losango. Se ele tem todos os ângulos congruentes, ele é um retângulo. Quando simultaneamente
somente ele possui lados e ângulos congruentes, ele é um quadrado. Os quadrados são os quadriláteros regulares. As diagonais de um polígono convexo são todos os segmentos que unem dois vértices não consecutivos. Nota-se que de cada vértice podemos traçar diagonais para todos os outros vértices, exceto para os dois adjacentes e para o próprio vértice em questão. Por esse motivo, chegamos à conclusão de que para cada vértice saem n-3 diagonais. O triângulo não tem diagonal e de cada vértice de um quadrilátero sai uma única diagonal. Para contar o número total de diagonais, temos que multiplicar o número de vértices, n, pelo número de diagonais que saem de cada vértice, n-3. No entanto, ao fazer a multiplicação n por n-3, estamos contando cada diagonal duas vezes. Por esse motivo, dividimos essa expressão algébrica por 2. Então, em um polígono convexo de n lados ou vértices, o número de diagonais é dado por d igual a n, que multiplica n-3 dividido por 2. Outro tema relevante para o estudo dos polígonos são os valores das medidas dos ângulos internos, mais especificamente a soma dos ângulos internos. Um fato importante é lembrar-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Perceba também que podemos decompor um polígono em alguns triângulos. O quadrilátero pode ser decomposto em 2 triângulos e a soma dos seus ângulos internos é, portanto, 2 vezes a soma dos ângulos internos do triângulo, ou seja, 2 vezes 180, que é igual a 360 graus. O pentágono pode ser decomposto em 3 triângulos, e assim a soma dos seus ângulos internos é igual a 3 vezes 180, que é 540 graus. Já um eneágono, um polígono de 9 lados, pode ser decomposto em 7 triângulos, e assim a soma da medida dos seus ângulos internos é igual a 7 vezes 180, que dá 1.260 graus. Analisando esses casos, concluímos que o polígono de n lados é decomposto em n-2 triângulos. Assim, a soma dos ângulos internos de um polígono de n lados é dado por n-2 vezes 180 graus. No caso em que o polígono é regular, podemos calcular os valores de cada um dos seus ângulos internos pela expressão SI dividido por N, ou seja, N-2 vezes 180 dividido por N. Cada ângulo externo de um polígono é o ângulo que um lado faz com o prolongamento do outro lado, ambos em relação ao mesmo vértice. Note que podemos traçar 2 ângulos externos em relação ao mesmo vértice. E como esses ângulos são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Assim, fazemos a contagem de um deles apenas no cálculo da soma dos ângulos externos, pois consideramos apenas um ângulo externo para cada ângulo interno do polígono. Note que cada ângulo externo é suplementar ao seu ângulo interno, ou seja, AI mais AE é igual a 180 graus. E a soma dos ângulos externos de um polígono é constante e vale 360 graus. Então, temos SE igual a 360 graus. Pessoal, vamos relembrar agora a área de quadriláteros e de triângulos. Sabemos que a área de um retângulo é obtida pela multiplicação do comprimento pela largura, ou seja, pelo comprimento da base vezes a altura. Já um quadrado que possui base e altura iguais, que a gente chama de lado, a área dele é obtida por L vezes L, ou seja, L ao quadrado. Paralelogramo tem mesma área que um retângulo com mesma base e altura correspondentes.
Assim, a área de um paralelogramo é obtida por base vezes altura. Com dois triângulos congruentes, podemos compor um paralelogramo. Assim, a área de um triângulo é a metade da área de um paralelogramo com mesma base e altura. Portanto, a área é obtida por base vezes a altura dividido por 2. Já o trapézio é decomposto por dois triângulos e chegamos à conclusão de que a sua área é o produto da base média, a média aritmética das bases, pela altura. Logo, temos que a área de um trapézio é obtida por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. O losango, por fim, admite uma fórmula para a área envolvendo as suas diagonais. A área do losango é obtida através da multiplicação da diagonal maior pela diagonal menor dividido por 2. Vamos relembrar também a área de círculo e comprimento da circunferência. A circunferência é o lugar geométrico dos pontos que mantém determinada distância, o raio R, de dado ponto, o centro. Quando consideramos todos os pontos no interior da circunferência e sua fronteira, obtemos o círculo. Na figura ao lado, temos alguns elementos da circunferência. O é o centro. A O é um raio da circunferência, que é todo o segmento que liga um ponto da circunferência ao centro. Observe que, pela definição de circunferência, todos os raios têm mesmo comprimento. Usualmente, indicamos esse comprimento por R. Uma corda da circunferência é um segmento que liga dois pontos da circunferência. Por exemplo, ED e BC. Essa última é uma corda especial, um diâmetro. É uma corda que passa pelo centro. É a maior das cordas e o seu comprimento mede 2 raios. Os pontos do círculo são os pontos cuja distância ao centro é no máximo R. O número irracional π, que vale aproximadamente 3,14, é essencial para o cálculo do comprimento da circunferência. Nas situações práticas, costumamos usar um valor aproximado para o π, ou seja, 3,14 ou até mesmo π igual a 3. O comprimento da circunferência é C igual a 2πr e a área do círculo é dada por A igual a πr ao quadrado. A área de um setor circular, região compreendida por um ângulo central, é diretamente proporcional à medida do ângulo central θ. E a fórmula é dada por área do setor circular é igual a θ vezes π vezes raio ao quadrado, dividido por 360. Mas você também pode utilizar uma regra de 3 para chegar na área do setor circular. Pessoal, vamos falar agora de volume e capacidade. O volume está associado ao espaço ocupado por um sólido. Vamos relembrar como calcular o volume de alguns deles? Então, para o cálculo do volume de paralelepípedos, imaginamos que ele seja formado por pequenos cubinhos, como na imagem a seguir. No exemplo apresentado, temos que precisamente 6 vezes 5 vezes 4 é igual a 120 cubinhos. Se cada cubinho tem 1 centímetro como medida de aresta, o volume de cada cubinho é 1 centímetro cúbico. E o volume do paralelepípedo do exemplo é, então, 120 centímetros cúbicos. Observe o paralelepípedo retângulo a seguir. Temos o comprimento, a largura e a altura. Chamando de A o comprimento, de B a largura e de C a altura, tem-se que o volume é dado por V igual a A vezes B vezes C. Considerando a área da base AB igual a A vezes B e a altura C, o volume também pode ser expresso por área da base vezes C. O volume do cilindro também é dado pelo produto da sua área da base pela sua altura. Ou seja, volume do cilindro é igual
AB vezes H. Como o cilindro tem base circular, tem-se que o volume do cilindro também pode ser obtido por π vezes raio ao quadrado vezes H. É importante destacar a mudança de unidades de volume e a sua relação com a unidade usual padrão de capacidade, o litro. Lembre-se de que quando precisamos saber o espaço interno de um sólido, ou seja, quanto ele pode armazenar, determinamos a sua capacidade. Assim, temos algumas relações entre as unidades de medida. Por exemplo, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, ou seja, a 10 ao cubo decímetros cúbicos, ou seja, a 1 milhão de centímetros cúbicos, que é igual a 10 elevado à sexta centímetros cúbicos, que é igual também a 1 bilhão de milímetros cúbicos, ou seja, 10 elevado à nona potência milímetros cúbicos. Temos também que 1 metro cúbico é igual a 1 milésimo de decâmetros cúbicos, ou seja, 10 elevado a menos 3 decâmetros cúbicos. Ou ainda é 1 milionésimo de hectômetros cúbicos, ou ainda 10 elevado a menos 6 hectômetros cúbicos. Mas também pode ser igual a 1 bilionésimo de quilômetros cúbicos, que é igual a 10 elevado a menos 9 quilômetros cúbicos. A relação básica entre litro e metro cúbico pode ser compreendida por essa figura aqui. Esse recipiente tem a forma de um cubo, cuja aresta mede 10 centímetros e tem capacidade de 1 litro. Então, se aqui tem 10 centímetros, eu tenho 1 decímetro. Então, esse volume de 1 litro é exatamente igual a 1 decímetro cúbico, ou seja, 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Ainda posso dizer 1 milésimo de metro cúbico. Mas também, esse 1 decímetro cúbico é, na verdade, 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros, ou seja, 10 ao cubo centímetros cúbicos. E aí, eu posso dizer que é 1000 centímetros cúbicos. Portanto, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Galera, vamos finalizar então a nossa aula fazendo um breve resumo. Então, neste capítulo, ampliamos o estudo sobre geometria realizado em anos anteriores. Complete as frases a seguir com uma das opções apresentadas no quadro. Então, as opções são ângulo, diagonal, polígono, mediatriz e bissetriz. Primeira frase. A de um ângulo é a semirreta com origem no vértice desse ângulo e que o divide em dois outros ângulos congruentes. E nós sabemos que isso é a bissetriz quem faz. Na letra B, A de um segmento é a reta perpendicular ao segmento e que contém o seu ponto médio. Isso é a definição de mediatriz. Na letra C, é qualquer região do plano delimitada por duas semirretas de mesma origem. Então, estamos falando de ângulo. Na letra D, é toda figura geométrica plana formada por uma linha poligonal fechada, na qual dois lados não consecutivos não se cruzam nem se encostam. Estamos falando do polígono. E ficou então para a letra E, de um polígono é todo segmento que une dois vértices não consecutivos. Então, estamos falando da diagonal. Tranquilo? Aprofundamos também o estudo sobre polígonos regulares. Complete a tabela a seguir com o que se pede. Então, temos aqui o nome do polígono, número de lados, número de diagonais,
medida dos ângulos internos e a medida dos ângulos externos. Então, temos o primeiro polígono, que é o quadrado. Ele possui 4 lados. O número de diagonais do quadrado são 2, né? Temos 2 diagonais. A medida dos ângulos internos do quadrado é 90 graus e dos ângulos externos também é 90 graus. O pentágono possui 5 lados, 5 diagonais. A medida de cada um dos ângulos internos é igual a 108 graus e dos ângulos externos, então, 72 graus. Do hexágono, 6 lados, ele possui 9 diagonais, cada ângulo interno mede 120 graus, consequentemente, cada ângulo externo mede 60 graus. O octógono, ele possui 8 lados, o número de diagonais é igual a 20, cada ângulo interno possui 135 graus e assim cada ângulo externo 45. Decágono é um polígono de 10 lados, possui 35 diagonais, cada ângulo interno tem 144 graus, cada ângulo externo 36. E o nosso último polígono, o dodecágono, tem 12 lados, ele possui 54 diagonais, cada ângulo interno é igual a 150 graus, e aí cada ângulo externo é igual a 30 graus. Estudamos áreas e volumes de figuras, de algumas figuras geométricas, então vamos completar os quadros a seguir com as expressões que indicam a área e o volume de cada uma das figuras estudadas até agora. Começamos aqui com as áreas das figuras planas. A primeira figura que nós temos é um retângulo, cujos elementos são B se refere à base e H se refere à altura. Logo, a expressão que representa a área do retângulo é base vezes altura. Próxima figura é um quadrado. O quadrado, o L, representa o lado do quadrado e a área do quadrado é L vezes L, ou seja, L ao quadrado. Para o paralelogramo, temos o B, que é a base, o H se refere à altura e a área de paralelogramo, base vezes altura. No triângulo, temos B para a base, H para a altura e a área de um triângulo é dada por base vezes altura dividido por 2. Temos ainda o trapézio, e o trapézio, o B minúsculo é a base menor, o B maiúsculo é a base maior e o H a altura. A expressão para a área de trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Para o losango, eu tenho aqui o D maiúsculo, se refere a diagonal maior, o D minúsculo se refere a diagonal menor. E a área de losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Finalizamos a tabela das áreas com o círculo, onde esse R representa o raio da circunferência e a área do círculo é dada por π vezes o raio ao quadrado. Vamos agora para a tabela dos volumes. A primeira figura que eu tenho é o cubo. O A aqui indica a aresta e a expressão para o volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta ou ainda aresta ao cubo. Para o paralelepípedo, nós temos aqui que o A significa o comprimento
O B significa largura e o C representa a altura. E aí nós já tínhamos aqui que o volume é A vezes B vezes C. Podemos ainda dizer que o volume é igual à área da base vezes o C, né? Sabemos que a área da base é o produto de A por B. Já o cilindro, os elementos aqui são o R, que representa o raio, o H, que representa a altura, e o volume de cilindro é obtido por área da base vezes a altura, ou seja, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula e fizemos uma grande revisão de todos os conhecimentos adquiridos nas semanas anteriores. Então agora temos ainda a nossa aula de resolução, onde vamos relembrar a aplicação desses conceitos que vimos hoje. Então, eu te espero na aula de resolução. Fiquem bem, se cuidem e até lá!